deixa eu falar e agradecer o Hospital Veterinário através do Dr. Edson da Paiol. Ô, doutor Edson. Grande parceiro. Abraço, doutor. Um abraço, doutor. Bom, tudo de bom aí, viu? A J Construtora do Perereca e também do William. Portal Vistoria do Gaúcho. Fala, Gaúchinho. Eita. Plantec, plantio. E aí aquela pra derrubar locutor. Civicultura. Tá aprendendo já. Silvicultura do Marcelo e também do Gui. O Gui. Plantec. Xanxã. Abraço. Julião Bombas de Concreto. Precisou de bomba? É com o Julião. Ei, Julião. Apareceu agora. Olha lá. Julião. Predilar do Anísio e também do Tiago. É Pet mesmo? É o Pete. Pete. O Anísio- Tiago o Anísio- Pete. O Anísio foi ex-vereador aqui. O Anísio. Grande Anísio. Abraço. Também ao Clube Recreativo São Manuel. Obrigado. Viu? Obrigado, viu? Dá um abraço Obrigado, no sim, Sim. O espaço sim, aqui é pelo espaço. sensacional. Zé Toda a Silva. diretoria. Isso mesmo. O Tatá. O Armandinho Bolognese, Juninho, o DJ Juninho e o Pedrinho Liena. Maravilha. E o Cartone, né? Todos eles. Casa de Carnes Frangolândia do Eric Picanha. Que faltou a picanha, né? Só faltou a picanha. Faltou a Não, daqui picanha. Esse daqui a horário pouco aqui. Vai ter, né? O Duzinho da Friboi vai trazer. Construtora Anjos do Batoré. Nossa, polêmico, Batoré. Fala, O Batoré é ao vivo, viu? Não é gravado o meu, não, viu? Abraço, Batoré. Empório Frangolândia, São Manuel, do Eric Picanha também. Grande empreendedor. Macmilha, Carpintaria, Dudu. Dudu Ô, tá nos Du. assistindo aqui. Abraço, Pô, Dudu. Abraço, Tudo de bom, viu, hein? Parabéns Ele aqui que- pelos Ele que pelos caprichou aí nos quiosques, Ele que né? caprichou. É bom, se você quiser conhecer o trabalho do Dudu, não conhece ainda, você vem aqui no quiosque, você já vai Já contratar é de ele na família, hora. viu? Ih, Na hora. Rocha Supermercado, do Jair Rocha, lá em Areiópolis. aí do nosso teto, Jair, Isso. grande parceiro. Grande nosso aí. abraço. Agibank, Natália e a Ana, gerente, vai lá, fala com ela. Abraço Pra Natália e pra Ana aí. Precisar fazer aquele Hoje. também, viu? Exato. Pode ir lá, que elas fazem também e faz um negócio legal. Pode falar que inclusive- ouviu a gente aqui. Inclusive, através do podcast, eles fizeram agora uma parceria muito legal. É. O Anísio Pete, É. porque o Anísio faz ali. Vai muito pessoal fazer leitura, precisa de empréstimo consignado. Uhum. Sexta-feira vai ser o lançamento de manhã. Queria convidar todo mundo. Tá todo O mundo. Agibank e a Predilar. A Predilar. Legal. Vai ser um que negócio legal. Então, já deu a parceria, já deu um fomento. ótimo, é isso aí, a ideia é essa. O nosso trabalho aqui, a ideia é essa. Central Carretas, Truque Van do Aguinaldo, também do Daniel, o Paulão. Foi um Fala, sucesso. Paulão. Mandar um abraço pro Paulão, hein? Ô, Paulão, um abraço. Mandar um abraço pra ele e chora lá. E vou te dizer, foi um sucesso. Eu repostei, inclusive, na minha rede Foi um social. sucesso. Foi um sucesso. Teve gente me mandando mensagem perguntando de consórcio. Legal. Olha que Provavelmente. legal. Passei o contato do Aguinaldo também, do Daniel, lá do Paulão, porque ele falou sobre esse trecho e nós fizemos um corte a respeito disso. Sim. Teve gente me perguntando a respeito. Passei o contato deles. HM Transportadora do Zé e do Michael. Michael. Clã, abraço. Clã Informática do Claudir e do André. Também um abraço pro Diego lá. Imperium Consultoria e Mudas, do Gustavo Doca. Grande Gustavinho. E também a Forte Vita IPI do Guilherme. Abraço a toda a equipe Zebusão Supermercados e também a toda a equipe da Lua Constru Silva. O nosso abraço. E a Cadete Corretora de Imóveis, que tem o melhor negócio para você. Sem precisar, nós É estamos só sempre à disposição. pronto para fazer o melhor negócio. Mais um Cadete Cast, você sabe que a gente traz aqui papos super legais para você acompanhar, sempre com assuntos interessantes. Hoje não é diferente, né, Cadete? Exato. Boa noite, Arthur. Boa noite. Hoje, Arthur, novamente aqui com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que tem um caráter muito legal, muito bom. Eu ainda não vou falar quem é, Arthur. Você que vai sempre explanar. Vou ter essa honra. Vai ter essa honra de explanar quem é. Inclusive mulher. Exatamente. Que estão se empoderando hoje. Graças a Deus. Em todo que é canto desse paizão, desse mundo.
E vamos fazer um bate-papo muito legal, sadio, muito legal. E principalmente quando as mulheres competentes, de qualidade, que têm o que oferecer, a gente sempre gosta de exaltar mesmo. E hoje a nossa convidada, sem dúvida nenhuma, vai trazer assunto muito interessante, importante, tá, para o conhecimento de todos nós, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, até porque ela é especialista em direito da família. Eu estou falando da doutora Renata Sela, que está aqui para falar com a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite, mesmo com a agenda atribulada que eu sei, mas atendendo aqui o nosso convite, doutora Renata. Obrigado, viu? Imagina, boa noite, Arthur, boa noite, Cadete. É uma honra estar aqui para bater um papo com vocês. Não é nossa. E o assunto é importante porque muitas vezes até a gente, por falta de conhecimento, às vezes até, eu já ouvi gente criticando, falando, discorrendo, porque hoje todo mundo é especialista de tudo, sabe tudo, né? Em tudo. E acaba discorrendo sobre, né? Mas o direito de família, quando a gente fala direito de família, sempre fica assim aquela questão assim, ó, marido e mulher estão se separando, brigando por causa do filho, brigando por causa do cachorro, do gato, brigando por causa de pensão, brigando por causa... Tá errado? É mais ou menos isso ou é muito mais que isso? É mais ou menos isso, é lógico, né? Abrange mais coisas, mas é mais ou menos isso. Tá, e o que mais dá trabalho no direito de família? Aliás, o direito de família ele já é justamente para resguardar que todos os lados possam ter uma condição normal para seguir a vida, vamos dizer assim? Veja bem. Você me falou o que é mais complicado, o que é mais difícil. Em termos assim de processo, cada processo é um processo, cada processo tem as suas nuances, né? Mas hoje, por exemplo, o que eu acho assim mais um pouco complicado é o caso do divórcio. Né? A pessoa fala, eu vou divorciar, mas o meu marido não quer, porque ele não quer me dar o que é meu, né? Não quer me dar a minha parte. Certo. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, que hoje, diferente de antigamente, que se discutia culpa no divórcio, que o cônjuge culpado, a ele era imposto uma série de penalidades, hoje isso não existe mais, isso não interessa mais. Para a justiça isso não importa. Não interessa. Se esse tem culpa, a culpabilidade não entra peso de medida. Não, com a mudança do código isso deixou de existir. Então, o seu marido não quer divorciar porque não quer te dar a sua metade, ele vai divorciar de qualquer forma. Porque ele fala assim, eu não assino, né? A gente ainda escuta gente que fala assim, eu não assino. Isso. Você não precisa assinar. É mesmo? Basta um querer. Você não precisa assinar. Eu vou entrar com uma ação de divórcio, se o meu marido quiser, ótimo. A gente leva para o lado consensual, que é o lado amigável da questão. Digamos que é o mais prático e o mais fácil. E o mais barato, né? E aquele que você vai decidir a sua vida. Quer dizer, eu vou ficar com isso, ela vai ficar com aquilo. Né? Os filhos vão ficar sob a guarda da mãe, o pai vai pagar uma pensão alimentícia, ao ponto que, se você fala, não, eu não vou assinar e eu não quero acordo, é o juiz que vai decidir tudo isso. É claro que o juiz não vai falar, você vai ficar com aquilo e ela vai ficar com isso. Não, o juiz vai deixar todo o patrimônio do casal em comum, quer dizer, 50% para cada um. Certo. Mas ele vai avaliar qual dos cônjuges tem a melhor condição de cuidar da criança. Certo. Isso ele vai avaliar, tanto numa ação de divórcio como numa ação de guarda. Então, o caminho do divórcio consensual, que é aquele por mútuo consentimento, que é o amigável, é sempre mais viável, mais barato, mais rápido, mais econômico e eu acho que menos sofrido, né? Sim. Mas infelizmente não é o que acontece, eu não sei dizer o percentual aqui, né? Não saberia dizer, mas acredito que na maioria não é o que acontece. O litígio acaba sendo o viés dessa questão. Na hora de você protocolar uma petição, né? Muitos falam protocolizar, eu me
me reservo no protocolar uma petição, você geralmente faz pelo litigioso. Porque quando você chama outra parte no seu escritório, ela na sua frente ela não concorda com nada, ela não quer nada. Mas o que acontece? Você entra com uma ação de divórcio litigioso, automaticamente o juiz vai designar uma data para haver uma audiência de tentativa de conciliação. Certo. Nessa audiência, se for com o conciliador, também pouco satisfatória ela vai ser. Mas quando chega na audiência com o juiz, aí eles aceitam tudo. Aí a coisa aí tudo se resolve. A grande maioria dos casos se resolve nessa audiência de início, que é com o juiz, com o promotor, quando há menores envolvidos, né? Quando há menores envolvidos, nós geralmente vamos falar de pensão alimentícia. E aí há sempre uma grande briga, né, doutora? Eu diria que para a mulher dizendo que sempre muito pouco que vai receber, insuficiente às vezes, e o marido, aquele que, né, que vai também tentar seguir a sua vida, dizendo que é difícil de pagar aquilo que, de repente, foi condicionado lá para ele pagar. Essa questão da pensão alimentícia, ela tem uma regra básica ou vai pela determinação do juiz, dependendo de cada situação? E o que realmente é correto, o que não é correto? É porque tem, às vezes, aquela história. Ah, o cara ganha, R$2.000 por mês. 30%, né? Ele ganha R$2.000 por mês e coloca lá que ganha 1.200. Ele ganha 5 e coloca lá que ganha 3. Como que é isso? Veja bem, quando o alimentante, né, que pode ser tanto o pai quanto a mãe, sim, ele tem emprego fixo, com registro em carteira, é fácil você descobrir o salário dele, né? Vai mandar um ofício para o empregador vai falar, não, o funcionário tal recebe X. Certo. O grande problema é quando ele é um profissional autônomo, né? O que você tem que fazer? Você tem que balizar pelo tipo de vida que ele leva. Certo. E as redes sociais, doutora, ajuda muito? Ajuda muito. Hoje os juízes tendem a buscar as questões das redes sociais. Não. O juiz não. O advogado é que tem o que juiz não juntar busca nada. Quem leva para o juiz são as partes, tanto o autor quanto o réu. Né? Réu, que eu estou falando aqui, é numa ação de alimentos, que o nome mais apropriado é requerido. Mas o juiz... Eles levam a informação para o juiz. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que considera. Ou eu ganho aqui só R$3.000 por mês e aí tá andando num carro de 100. Você anda num carro de 100, você se veste com as melhores roupas, você frequenta os melhores lugares e você quer pagar 30% do salário mínimo de pensão para o seu filho. E tem bastante desses, hein? A maioria. E aí A grande maioria. A rede social, nesse caso... Pode e provavelmente o advogado vai usar contra ele. Pode. E é muito considerado hoje. Eu acredito que seja. É muito considerado. Eu acredito que seja. Tá. E o que é que um casal que está se separando, o que a senhora diria que é o mais correto? O casal está se separando, não deu certo mesmo, está se separando. Olha, não está conseguindo entrar num acordo, vai acabar tendo que ser litigioso mesmo. O que vocês aconselham quando de repente chega uma situação dessas para vocês? Eu acho assim, se os dois estão vendo que não dá mais, eu acho que o mais adequado é procurar. Ainda que cada um procure o seu advogado, né? Porque se você me procura, a sua mulher pode não confiar em mim, porque quem me procurou primeiro foi você. Sim, que né? De repente vai achar que vai defender eu só vou os meus puxar para o interesses. seu lado. Agora, eu acho que cada um, se não fizer com o mesmo advogado, que é o mais adequado, que faça cada um com o seu advogado, mas que faça um divórcio consensual, um divórcio amigável, que eles mesmos vão estipular as cláusulas do divórcio. Ainda mais se tiver criança envolvida no Especialmente se tiver criança. Terrível. Entendeu? Porque aí
o advogado e o promotor, o juiz, vai falar assim, olha, isso pode ou isso não pode ser feito. A maneira que vocês escolherem, vocês vão pôr no papel. Tanto o advogado quanto membro do Ministério Público e da magistratura, eles vão falar, não, essa cláusula não pode ou essa cláusula pode. Mas o caminho amigável é sempre o melhor. Com certeza. Especialmente para as crianças, né? Porque, queira ou não, um divórcio ele causa traumas nos adultos. Você imagina na criança que está no meio desse fogo cruzado. E aí eu pergunto de uma questão que tem muito sido falada ultimamente, tanto acontecendo às vezes do lado paterno quanto do lado materno, que é a alienação parental. Isso acontece muito. O que é isso? Explica pra gente. Isso acontece muito. Vamos supor assim, você está divorciado da sua esposa e você pega os seus filhos a cada 15 dias para visita. E quando seu filho chega na sua casa, você só fala mal da mãe, né, da sua ex-mulher. E eu tenho um caso assim, que a criança volta para casa revoltada com a mãe. Poxa, cria um trauma isso? Cria um trauma lógico, né? Lógico, quer dizer, o adulto, ele não está pensando no filho dele, ele para atingir a mãe... Fazer uma vingança pessoal. Exatamente, está usando a criança. Né? E não está vendo que o maior prejudicado está sendo o filho dele. E isso hoje legalmente está qualificado como alienação parental. Alienação parental. E pode resultar em quê? Inclusive em processo crime. Olha. Processo crime? Inclusive em processo crime. Pode, inclusive, digamos... Porque está influenciando, né? Uma criança... Isso é terrível. Vamos lá, não vamos falar de questões pessoais aqui, e eu posso dizer porque já passei na pele, mas vamos lá. Mas agora... graças a Deus, não, Arthur. E nem quero. E nunca queira. Não queira. Porque é ruim para a criança, pior para a gente. Não, é pior para a criança. É mesmo? Porque você é adulto. Sim. Você sabe resolver suas questões de uma maneira ou outra, você vai se resolver. E a criança? Mas eu levei tempo para resolver, porque realmente é duro, é difícil. Agora é muito complicado. Se você que é adulto levou tempo, você imagina uma criança de 10 anos. Né? Poxa vida. E os pais... E é muito comum. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso pode resultar em perda da guarda ou não? Pode implicar? Pode implicar, com certeza. Na perda da guarda? Pode implicar na perda da guarda. Então é uma coisa que as pessoas não têm noção do risco que estão correndo. Não tem noção do risco que estão correndo. Não tem noção. Não tem noção. Só que, por outro lado... Difícil fazer prova disso. É difícil. Essa que é a verdade. Por isso que alguns se aproveitam, né, doutor? E é por isso que você não vê, assim, muito em juízo esse tipo de coisa. Porque se a mãe é a guardiã... E o pai está fazendo isso, o que ela vai procurar? Ela vai procurar poupar o filho dela, né? Mas ao contrário também. Então ela... Sim, o contrário também. Porque a mãe que tem o acesso ali, que está mais próximo, às vezes consegue fazer isso de uma forma até mais devastadora. Lógico, isso vem de ambas as partes. Eu não estou falando que isso vem só do pai, não. Mas isso implica, inclusive, em perda da guarda, não tenha dúvida. E a guarda compartilhada? Primeiro, isso a senhora vê como uma boa evolução dentro do Ele é bom. Eu falo, do direito. E é algo que tem sido usual? Olha, eu há 30 e tralalá que eu advogo, né? A guarda compartilhada, ela não é tão recente, mas eu não vejo muito. Não vejo muito. Seria o ideal. Entendeu? Mas nem sempre o ideal é o que acontece. Dos dois lados. Né? Seria realmente o ideal. Porque o que é a guarda compartilhada? As pessoas têm uma noção assim, a guarda compartilhada, eu vou ficar 10 dias com meu filho, ela vai ficar 10 dias. Não, isso não é guarda compartilhada. Isso é guarda alternada. Mesmo? Juro que eu também imaginava isso. Não, isso é guarda alternada e na minha opinião, é a pior.
das guardas que possa existir, porque a criança fica meio sem referência. Tipo, eu vou ficar 15 dias aqui, 15 dias aqui, sim, entendeu? Sim. Quando que a mãe não tem outro, que o pai não tem outro. Isso, que ainda tem que compartilhar os... A situação dessa guarda já é difícil, né? Você imagina as implicações de determinadas famílias, que têm filhos meus, filhos nossos, filhos dele, né? É complicado. Sim. Não, isso não é. Isso é guarda alternada. A guarda compartilhada, a criança tem uma residência fixa. Certo. O guardião, com aquele que ela mora, o que ela não mora, aliás, vai ter o direito de visita, que pode ser livre, inclusive. Mas o que é a guarda compartilhada? Todas as decisões que forem ser tomadas em relação à criança, elas vão ser discutidas entre pai e mãe. Sensacional. Entendeu? Então, eu tenho um filho que está na minha guarda, eu ponho na escola que eu quiser. Certo. Né? Na guarda compartilhada, o pai vai ter que opinar para onde aquela criança vai, para que escola ela vai. Entendeu? Isso seria o melhor dos mundos. Certo. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque a grande maioria dos casais que se divorciaram não se suportam. Não deu certo na relação. A grande maioria não tem diálogo. E aí tem um outro problema que o Cadete citou, que é, até enquanto ele também não tem outra, ou ela, tanto para um quanto o outro, é mentira isso, doutor? Enquanto não tem outro, ainda vai mais ou menos, ainda vai indo, porque às vezes, talvez até de um lado, tenha a expectativa de uma volta, de uma reconciliação, mas a hora que vê que o outro, e se tiver o outro ainda estiver feliz, aí é pior. Complica um pouco, doutora? Aí complica um pouco, né? Então... porque, veja bem, olha, os dois, eles têm que conversar muito, eles têm que saber conversar. A relação do casal... Porque não vai ter jeito, tem alguma coisa que está entre eles pro resto da vida. Lógico, exato, que os une a vida inteira. Exato, que é a criança. E eles vão ter que ter tempo também, né, para isso. Entendeu? Então, nessa vida atribulada que a grande maioria vive, não, eu vou nessa escola, mas você nem me consultou. Mas eu fui, né? Eu tava com pressa. A vizinha aqui tem um filho lá, me indicou, falou que a escola é boa, então eu já fui lá e coloquei. É isso. Né? Na guarda compartilhada, isso não existe, não. Exatamente. Outro problema sério no direito de família é a identidade da paternidade, né, doutora? Da investigação da paternidade. Tem sido ainda muito comum hoje, não? Os homens já entenderam. Não, se eu fiz, eu assumo e pronto, acabou. Como é que é? Não, hoje não. É difícil, viu? Eu faço... A OAB, ela tem um convênio junto com a Defensoria Pública. Certo. Então, os advogados conveniados, eles recebem do Estado. E antes tinha muita ação de investigação de paternidade, mas muito mesmo. Hoje é muito difícil. Por quê? Porque a mãe, quando ela vai registrar a criança, ela pode declarar o nome do suposto pai. Ela não é obrigada, mas ela pode. Ah, ela pode? É. Ele não tem que autorizar isso ou não tem que estar legalmente já autorizado? Não, ela pode declarar o nome. Certo. Aí o que acontece? Esse registro vai ser feito e o promotor vai chamar esse suposto pai para uma audiência de reconhecimento. Se ele reconhecer, não, esse é meu filho mesmo, vai ser registrado. Caso contrário, ele falar, não, eu quero que faça o exame de DNA. Aí vamos fazer o exame de DNA, dando positivo, registra. Em último caso, se ele falar, não, eu não assumo, não é meu. Não vou fazer o exame. Não vou fazer exame, não é meu. Aí sim vai para ação de investigação de paternidade. Aí é a justiça que vai determinar o que vai ser feito. E mesmo não sabendo que é dele, supostamente ele não quer assumir, sabendo que é dele, ele tem a obrigatoriedade de pagar a pensão ou não? O juiz, de repente, já determina. Depois de comprovada a paternidade, sim, mas esses alimentos, eles retroagem. Uma hora ele vai pagar. E aí ele vai pagar pesado. Aí ele vai pagar Se pesado. demorar
2 anos para comprovar a paternidade, vai retroagir 2 anos de pensão para ele pagar. Vai retroagir lá quando ele foi citado do processo, lá atrás. Se é desde o nascimento da criança, é desde o nascimento da criança. Independentemente de quando foi. Não vai ser, né? Porque a criança vai nascer, vai registrar, aí ela vai entrar com a investigação de paternidade, aí ela vai ser citada. Então vai ter um prazo aí, vai ter um tempinho. Entre o protocolo da ação e a citação, que, vamos lá, que deu 1 mês. E esse processo demorou 3. Porque o exame é feito no IMESC, né? E agora que estão fazendo em Sorocaba também. E leva um tempo, demora um pouco. Mas esse pai, se foi confirmada a paternidade, ele vai pagar a pensão desde lá de trás. Aí vem a cacetada na cabeça. Sem choro e nem vela. Sem choro nem Se vela. tem uma coisa que não é praticamente contestado nesse país, não tem, porque realmente é muito bem feito mesmo. É o exame de DNA de paternidade, né, doutor? Isso não tem como. Não tem como contestar. Se ele Isso quiser não tem contestar, como. vai ter dificuldade. E tem que pagar pensão. Fez, assumiu. Mas Não. isso é na. Fez ela, Mas isso é na sua cabeça, né? Nem todo mundo tem a mesma cabeça que você. E infelizmente tem alguns homens que acham que é único e exclusivamente quem tem que cuidar é a mãe. Tô falando a mãe. Não, é isso mesmo. É a mãe. mãe. E tem uns que falam assim ainda: eu não quero dar dinheiro na mão dela. Você acha? Não tá dando na mão dela. Mas essa é uma discussão também legal da gente trazer, doutor. Eu não quero dar dinheiro. Eu quero dar comida, eu quero dar calçado, eu pago escola. Né? Mas não pode. Por que não pode? Porque a criança mora, a criança toma banho. E se tiver uma emergência? E se tiver uma emergência que ela precisa ter um dinheirinho ali para ir comprar um remédio para essa criança também? Então, aí que tá. Mas ele não pode dar as coisas, porque a criança, ela tem que pagar. Isso. Se a mãe paga aluguel, ela vai colaborar com aquele aluguel. Vai estar dentro do aluguel. Né? Vai estar dentro. Água, força, alimentação, saúde, lazer. Então, tem pais que pensam que é só comida, que alimentos é in natura, e não é in natura. Entendi. Entendeu? Vai mais longe do que isso. E detalhe, então, é o seguinte, doutora, porque outro grande problema é esse, do homem, né? No caso do homem. Que ele acha que ele está dando o dinheiro e o dinheiro vai para mulher e não para criança. E digamos, vamos dizer o seguinte, se ainda assim ela utilizar desse dinheiro, digamos que ela foi no cabeleireiro, ele não tem nada para fazer, nem a justiça. Ela não. Na verdade, eu estou dizendo assim. Eu sei que o dinheiro é de alimentos, dinheiro é para criança, enfim. Mas ela também usou dela, às vezes, para cuidar da criança, ou não? Quanto essa mãe já deu? Já tirou do dela para tratar desse filho. Né? Então, não há muito o que fazer. Ele não vai conseguir ter sucesso com esse argumento, vai? Não, porque a lei não fala o pai vai pagar tanto. Não, a lei não fala nada disso. A lei fala assim, o pai vai pagar de acordo com a possibilidade dele e a subsistência e de acordo criança. Com a necessidade do filho. Então, os tribunais fixaram isso por jurisprudência e tudo mais em 1/3, entendendo que, sobrando 2/3 para ele, ele consegue se manter e 1/3 ele destina para o filho, que seria o suficiente. 1/3 não é suficiente. Não, mas aí que tá. Esse 1/3 de 3 mil é uma coisa. Esse 1/3 do salário mínimo é outra. Que o juiz, às vezes, se entender, vai mandar colocar mais ou menos nesse percentual. Ou geralmente geralmente é o valor de 1/3. Geralmente é isso. É o valor geralmente de 1/3. É isso. Entendi. Doutora... E não importa se você tem 1 ou 2 filhos. Exatamente. Com a mesma pessoa. Esse 1/3 vai ter que servir para sustentar os dois. Para sustentar os dois, exatamente. Doutora, uma outra questão que alguns pais vivem na pele e que têm dificuldade é a questão, e que para a mulher também acaba sendo uma situação delicada. É a questão, ele é empregado, trabalha como empregado, ele é gerente lá naquela empresa agrícola lá. De repente ele perdeu o emprego e o salário dele, que era de 5 mil por mês, passou a ser 3 mil por mês.
Só que está fixado, às vezes, em 30% daquele salário lá que ele recebia. E aí, o que ele tem que fazer para se readequar? Porque é comum, e eu estou falando isso porque a gente viu aí de alguns artistas, que acontece muito com ele, que está num momento fantástico e está ganhando 100 mil por mês. Aí o juiz falou, não, você vai pagar 15. Daqui a pouco, ele está numa situação que ele não está ganhando nem os 15. Como que é isso? Existe um trâmite que é o que isso? Que assim, toda ação de alimentos já fica pactuado o seguinte, que o pai, enquanto empregado com registro em carteira, vai pagar 1/3 ou 30% ou 33% dos rendimentos líquidos dele. O que é o líquido? O líquido é o bruto menos contribuição sindical, se houver, INSS e imposto de renda. Certo. Tá? E em caso de desemprego, ele vai passar a pagar o mesmo percentual em relação ao salário mínimo. Certo? Agora você falou que ele ganhava 5 e de repente ele passou a ganhar 3. Sem problema nenhum, ele vai pagar na mesma proporção. Antes ele pagava 30% de 5, agora ele vai pagar 30% de 3. Legal. Entendi. Porque já houve casos tipo assim, não, eu ganhava 5, agora eu passei a ganhar 3 e eu não tenho como mais pagar em cima dos 5. Então há essa possibilidade. Ele precisa só comunicar à justiça ou já é estipulado antes? Já fica fixado que em caso de perda de emprego ou trabalhar na economia informal, ele vai pagar sobre o salário mínimo. Entendeu? Que ele não pode deixar de pagar. Porque ele vai preso e ele vai preso quantas vezes for necessário pela mesma dívida. Pela mesma dívida. Não é que ele foi preso uma vez, agora ele saiu, não pagou de novo. Você não pagou essa dívida, você foi preso. Acresceram mais alguns meses nessa mesma dívida, você vai ser preso de novo. Não tem essa, não. A prisão não paga pensão. E quando o cara acaba preso por não pagar pensão, existe uma negociação ou não tem mais? Aí já chegou lá, pagou, ele tá solto. Se não pagou, como é que é? Não, a grande maioria aceita acordo, né? Porque esse acordo não é com a justiça, é com com quem? É com as partes. Devedora. É com o devedor foi preso porque devia 3 mil. Aí o advogado dele vai para a advogada da outra parte, para o advogado da outra parte, e fala assim: olha, ele pode pagar R$1.000 e parcelar os outros 3. Vamos fazer acordo? Vamos fazer acordo. Porque não tem aquele ditado antes que pingue do que seque? Exatamente. Né? Então, melhor um bom acordo do que uma boa... Lógico. Aí, se ele não pagar, se ele pagou esses 1.000, ele saiu da cadeia e não pagar os outros 2, ele vai acabar sendo... Demora, mas ele vai acabar sendo preso de novo. Entendi. Tá terrível pros homens, hein? Não, mas olha, eu vou dizer bem a verdade. Eu já tive do lado de cá e vou dizer assim... Eu não acho que a justiça está errada, não. Eu acho que está correta mesmo. Exato. Porque é a mãe que cuida, é a mãe que está lá no dia a dia, que tem febre à noite, é ela que acorda. Óbvio, eu muitas vezes ajudei, procurei ajudar no que pude, mais até às vezes, mas a gente não é uma presença tão constante como é a mãe que está com a guarda. A mãe presta aquilo que é chamado de alimentos invisíveis. É o cuidado, é o zelo, é a manutenção. Né? Tá. Agora vamos passar por uma outra questão. E quando não há isso? E quando há problemas, por exemplo, nos cuidados da criança, doutora? Que a senhora provavelmente tem clientes dos dois lados. Tanto de que tem a guarda, do que não tem a guarda, mas já deve ter vivido situações também de crianças que às vezes... como é que é isso hoje? Como é que é esse processo hoje? É perda da guarda. É mesmo? É perda da guarda. Só que é uma ação. Claro. É uma ação de modificação de guarda, que se você tiver provas, saltar os olhos, você vai entrar com pedido de tutela, né? E, de repente, dependendo da prova, o juiz tira essa criança, se ela tiver mesmo sujeita a algum tipo de risco, tira essa criança da mãe e dá sob a guarda do pai, né? E do lado contrário, a mesma coisa. Né? Mas isso reclama prova, né? Irresponsabilidade. Exato. Mas existe casos... Existe eu casos. Falando isso porque eu também já trabalhei muito com jornalismo e já vi muita coisa. Eu já vi uma mãe que colocou
vinho na mamadeira da criança, para a criança poder dormir, para ela ir ao forró. Terrível. Terrível. Tinha mãe que dá maracujina pro filho e dormir para ela sair de casa. Né? Que mundo, não? Só que isso tem que ser provado. Claro, né? Tem que ser provado. Nesse caso que eu acompanhei, houve inclusive a destituição do matropoder por conta dessa conduta dela e de outras que já tinham sido comprovada, né? De coisas que já tinham sido comprovada com uma dificuldade enorme, porque o pai, né, é uma cidade daqui da região, e o pai morava no Nordeste, não estava mais aqui na região. Então, de encontrar alguém da família para poder entregar, inclusive, essa criança em poder, porque teve todo o processo, conselho tutelar, que eu imagino. É que isso, né? Que eu ia falar. Nessas conselho ocasiões tutelar, né? Tem que ser acionado o conselho tutelar, a polícia militar. Para poder fazer todo o processo para se chegar nessa destituição. Não caso, é uma coisa assim simples, né? Não é. Mas, por exemplo, o filho tá com a mãe e o padrasto abusa dessa criança. Eu ia chegar lá. Que é um outro negócio terrível que eu também, infelizmente, já fiz matérias a respeito disso, que acho que serve até para a gente dar um alerta aqui, né? Porque eu acho assim, também sou padrasto. Eu acho que as mulheres precisam tomar muito cuidado com quem coloca dentro de casa, né, doutora? Exatamente. Porque na ânsia, às vezes, de eu quero ter alguém aqui para cuidar de mim, cuidar da minha família, pode estar botando um traste dentro de casa. Né? Exatamente. E a mãe foi dar banho e a criança... Não, a criança foi para a visita do pai e estava ardendo e relatou, mas na hora chamaram o conselho tutelar, chamaram a polícia, foi feito o boletim de ocorrência, instaurado inquérito, deu processo e ela perdeu a guarda, lógico, né? Nem tem por onde. Por conta de alguém que ela tinha colocado dentro de casa. Dentro de casa, a responsabilidade dela, né? Que fique bem claro isso também, né? Tanto o pai quanto a mãe, viu, gente? Nós estamos falando aqui só da mãe, não. O pai também, porque o pai, às vezes, o filho está indo para passar o final de semana, se você não tem a guarda e tal, ele precisa ser bem tratado, não é obrigação. Eu costumo dizer, aí tô colocando aqui uma questão pessoal, doutora. Eu costumo dizer assim, você não é obrigado a assumir filho de ninguém. Você não é obrigado. Se assumir, tem que respeitar. Exato. Se assumir, se você quiser conviver com alguém que já tem filhos, você tem que saber que você, no mínimo, tem que tratar como se fosse seu filho. Não tenha dúvida. No mínimo. Agora, se você não quiser, já tem filho, então eu não quero, porque eu não vou conseguir conviver. Não tô dizendo que é tipo assim, o padrasto vai permitir tudo, porque não vou falar nada, porque não é minha filha, porque vai ser também permissivo, não é isso? Também não pode, né? Também não pode. Tudo tem regra, inclusive na minha casa, minhas regras, certo? Porque tem um ditado que fala, né? Pais permissivos, filhos problemáticos. Exatamente. Isso vale também para quem é padrasto e madrasta. Porém, respeitar, ter educação, saber que você deve cuidar e respeitar é condição sine qua non. Não é um negócio que você, eu acho que eu posso. Não, você deve. Senão, é simples. É só você ficar sozinho ou escolher alguém que não tenha filhos. Essa que é a grande verdade, exatamente, né, doutor? Exatamente. Doutor, agora uma questão um pouco mais polêmica. Enquanto pesa o trabalho de um advogado, de uma advogada, para que as coisas andem bem num processo judicial de família. Vou dizer isso porque eu penso assim, bons profissionais ajudam a situação ficar, digamos, um pouco mais leve, porque às vezes são situações pesadas, vocês devem pegar situações pesadas e tensas, né? Agora, um profissional que de repente que gosta de ver o circo pegando fogo, que eu acredito que exista, tal. O quanto que vocês servem até de repente até de psicólogo desses casais? Então, exatamente, o advogado é um pouco psicólogo, especialmente da mulher. Especialmente, porque o homem, com raras exceções, eles são mais fechados, mais contidos, né? A mulherada não. Mas eu acho assim, o que envolve muito, o que
o que importa no trabalho e o que faz com que o trabalho do advogado dê bom resultado é a parte seguir aquilo que o advogado fala. Ah, doutora, aconteceu isso. Ah, aconteceu? Então você vai lá na DDM, você faz uma ocorrência e você traz para mim. Ah, eu não fui. Entendeu? Então, quer dizer, você perde a oportunidade. Né? Então, não adianta o advogado também trabalhar de um lado e a parte ficar inerte, não colaborar, não fazer nada. Ou fazer o oposto do que você orienta de uma forma, ela faz outra, aí não dá certo. Aí não dá certo. É comum depois ainda reclamar, falar assim, doutora, mas eu ainda perdeu, porque eu te pedi pra você. Porque esses casos, eles se resolvem. Certo. É o que eu sempre falo, pode demorar um pouco, porque São Manuel tem muitos processos, são só 2 varas, então é moroso, mas eles se resolvem, a pessoa tem que ter paciência e organização, fazer aquilo que o advogado está falando para ela que tem que ser feito. Sem dúvida. Deixa eu só dar um recado aqui dos nossos parceiros. Fica à vontade. Senão o cadete me torce minha orelha aqui. É o que deixa em pé, né? Então deixa eu aproveitar para agradecer, começando pelo Hospital Veterinário Dr. Edson da Paiol. Grande abraço, Dr. Edson. Obrigado aí pelo apoio. A J Construtora do Pererec e também do William. Portal Vistoria do Gaúcho. Fala, Gaúchinho. Plantec Plantio Silvicultura do Marcelo e também do Gui. E Marcelo Chanchan. Eita. Julião Bombas de Concreto. Ê, Julião. Grande Julião. Predilar, do Anísio e também do Thiago Pet. Também o Clube Recreativo São Manuel. Esse pessoal vem fazendo um trabalho muito legal. Sensacional, recuperando. E a doutora vive aqui. Ele tá sempre por aqui, né? Casa de Carne Frangolândia do Eric Picanha. Fala, Picanha, manda uma picanha pra nós. Pra nós. Construtor. O Marcelão que já ficou doido falando aqui. É exato. O Cine também. Também. Onde que é a churrasqueira? Construtora Anjos do Batoré. Alô, Batoré. Fala, Batoré. Grande Batoré. Empório Frangolândia de São Manuel, do Eric Picanha também. Grande empreendedor, o Eric. Macmilha, Carpintaria, Dudu. Também o Rocha Supermercado, do Jair Rocha. Esse é em Areópolis, né? Isso, do nosso teto, Jair Rocha. Agibank, a Natália, a Ana, que tá lá fazendo um trabalho fantástico. Inclusive, elas ligaram, Arthur. Mandaram mensagem. Mandaram sinal de fumaça, tudo pra gente aqui, né? Grande abraço pra elas, vem fazendo um excelente trabalho. Passa por lá, você vai fazer a melhor negociação, pode ter certeza, com a Agibank, com a Natália, com a Ana. É no centro de São Manuel. Bem no centro de São Manuel, então não tem erro, vai fazer o melhor negócio lá com elas. Central Carretas Truckvan, do Aguinaldo, do Daniel também. Fala do Paulão, Arthur, pelo amor de Deus. Grande Paulão, tudo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Clodoaldo também. Clodoaldo. Grande Clodoaldo. HM Transportadora do Zé e do Maicon. Isso. Clã Informática do Claudir e do André, um grande abraço também. Imperium Consultoria e Mudas, o Gustavo Doca. Alô, Gustavo, grande abraço, viu? E também a Forte Vita IPI do Guilherme, também com a gente por aqui. É isso aí, Arthur. E a Cadete Corretora de Imóveis. Rapaz, essa é a melhor. Essa é boa demais. Vai fazer negócio, faça com Cadete Corretora de Imóveis. Doutora, bom, primeiro agradecer demais a sua presença aqui. Foi sensacional o nosso bate-papo. É a primeira mulher. É a primeira que é verdade, né? Isso. E que venham tantas outras, que é sem dúvida muito importante para nós aqui esse bate-papo. Eu queria pedir para a senhora deixar um recado aqui final, principalmente para aqueles que estão aí nesse litígio, atravessando esse período, que inclusive psicologicamente também, né? Às vezes desgastante, né? exatamente. Sem saber o que fazer, como fazer, o que deve fazer. Então, olha, muito obrigado pela presença e participação. E transbordando aqui do seu conhecimento com a gente, tá bom? Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês para quando vocês quiserem. Eu acho importante porque que isso chegue na população, né? E que aqueles que estiverem precisando, mesmo que não possam contratar um advogado,
a OAB tem um serviço especializado para isso, que a pessoa não gasta 1 centavo. Ela é por meio de sorteio, vai ser sorteado um advogado para ela, ela vai procurar o advogado, ela não vai gastar um tostão, nem com o advogado, nem com os custos do processo. Então, é bom que não fique vivendo no martírio, né? Se não deu certo, ninguém casa para separar, a grande verdade é essa, né? A gente casa para ser feliz, mas infelizmente não é sempre que acontece. No caminho, né? No caminho tinha uma pedra, né? Exatamente. Então procurem a OAB, ela funciona de segunda a sexta-feira. É só dar uma ligadinha lá, já marca e é atendido rapidinho. Obrigada a vocês, boa noite, foi um prazer estar aqui. Obrigado, doutor, prazer é nosso. Obrigado mesmo, doutora Renata Sela, que é especialista em direito da família, e foi sensacional esse nosso bate-papo aqui, sem dúvida nenhuma. Semana que vem tem mais, cadê? Semana que vem tem mais. Então, e não tá esqueça... É isso, de compartilhar, de ir lá, de acionar o sininho, de se inscrever no nosso canal no YouTube também, enfim, e contar para todo mundo, espalhar para todo mundo aí, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Boa noite, grande abraço a todos. Deixa eu falar e agradecer o Hospital Veterinário através do Dr. Edson da Paiol. Doutor Edson. Grande parceiro. Abraço, doutor. Abraço, doutor. Bom, tudo de bom aí, viu? A J Construtora do Perereca e também do William. Portal Vistoria do Gaúcho. Fala, Gaúchinho. Eita. Plantec, plantio. E aí aquela para derrubar locutor. Civicultura. Tá aprendendo já. Silvicultura do Marcelo e também do Gui. O Gui. Plantec. Xanxã. Abraço. Julião Bombas de Concreto. Precisou de bomba? É com o Julião. Ei, Julião! Apareceu agora. Olha lá. Julião. Predilar do Anísio e também do Tiago. É Pet mesmo? É o Pete. Pete. Tiago Pete. O Anísio foi ex-vereador aqui. O Anísio. Grande Anísio. Abraço. Também ao Clube Recreativo São Manuel. Obrigado. Obrigado, viu? Dá um abraço Obrigado, no sim, o espaço aqui é pelo espaço. sensacional. Zé Silvio. Toda a diretoria. Isso mesmo. O Tataio. O Armandinho Bolognese, Juninho, o DJ Juninho e o Pedrinho Linheira. Maravilha. E o Cartone, né? Todos eles. Casa de Carnes Frangolândia do Eric Picanha. Que faltou a picanha, né? Só faltou a picanha. Faltou a picanha. Esse horário aqui. Vai ter, né? O Duzinho da Friboi vai trazer. Construtora Anjos do Batoré. Polêmico, Batoré. Fala, o Batoré é ao vivo, viu? Não é gravado o meu, não, viu? Abraço, Batoré. Empório Frangolândia São Manuel do Eric Picanha também, grande empreendedor. Macmilha, Carpintaria Dudu. Dudu tá nos assistindo aqui. Abraço, Dudu. Tudo de bom, hein? Parabéns aqui pelos caprichou aí nos quiosques, né? Bom, se você quiser conhecer o trabalho do Dudu, não conhece ainda, você vem aqui no quiosque, você já vai contratar ele família, na hora. Viu? Na hora. Rocha Supermercado, do Jair Rocha, lá em Areiópolis. Aí, do nosso teto, Jair, grande parceiro. Grande abraço. Agibank, Natália e a Ana, gerente, vai lá, fala com ela. Pra Natália e pra Ana aí. Precisar fazer aquele hoje também. Exato. Pode ir lá, que elas fazem também e faz um negócio legal. Pode falar que ouviu a gente aqui. Inclusive, através do podcast, eles fizeram agora uma parceria muito legal. O Anísio Pete, porque o Anísio faz ali, vai muito pessoal fazer leitura, precisa de impresso consignado. Sexta-feira vai ser o lançamento de manhã, queria convidar todo mundo. Tá todo mundo. O Agibank e a Predilar. A Predilar. Legal. Vai ser um negócio legal. Então, já deu a parceria, já deu um fomento. Ótimo, é isso aí, a ideia é essa. O nosso trabalho aqui, a ideia é essa. Central Carretas, Truquivan do Aguinaldo, também do Daniel, o Paulão. Fala, Paulão. Mandar um abraço pro Paulão, hein? Ô, Paulão, um abraço. Mandar um abraço pra ele e chora lá. E vou te dizer, foi um sucesso. Eu repostei, inclusive, na minha rede social. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Teve gente me mandando mensagem perguntando de consórcio.
Legal. Olha que legal. Passei o contato do Aguinaldo também, do Daniel, lá do Paulão, porque ele falou sobre esse trecho e nós fizemos um corte a respeito disso. Sim. Teve gente me perguntando a respeito. Passei o contato deles. HM Transportadora do Zé e do Michael. Clã Informática do Claudir e do André. Também um abraço pro Diego lá. Imperium Consultoria e Mudas, do Gustavo Doca. Gustavo. E também a Forte Vita IPI do Guilherme. Abraço a toda a equipe Zé Busão Supermercados e também a toda a equipe da Lua Constru Silva. O nosso abraço. E a Cadete Corretora de Imóveis, que tem o melhor negócio para você. Se precisar, nós estamos sempre à disposição. Pronto para fazer o melhor negócio.